sempre é discutido de forma aberta: o vício em pornografia e como começar a superá-lo sem cair na armadilha da perfeição. Se você já tentou mudar um hábito e acabou desistindo porque errou uma vez, este vídeo é para você. Muitas pessoas acreditam que para vencer um vício precisam simplesmente decidir parar e nunca mais voltar atrás. Parece uma boa ideia, mas na prática nem sempre funciona assim. O problema é que, quando acontece uma recaída, a pessoa começa a pensar que fracassou completamente. Ela se sente fraca, incapaz e acaba desistindo da mudança. Mas a verdade é que mudar um comportamento que foi repetido durante anos não acontece de um dia para o outro. Nosso cérebro cria hábitos, e quanto mais repetimos uma ação, mais automática ela se torna. Por isso, a primeira coisa que precisamos entender é que o progresso é mais importante do que a perfeição. Muitas vezes, a pessoa sabe que determinado comportamento está prejudicando sua vida. Ela sabe dos efeitos negativos, sabe das consequências e, mesmo assim, continua repetindo aquilo. Isso acontece porque existe uma diferença entre saber que algo faz mal e conseguir abandonar esse comportamento. Se fosse apenas uma questão de conhecimento, ninguém teria dificuldades para mudar. Por isso, antes de pensar em parar totalmente, talvez seja mais útil entender o que está por trás do hábito. Quais são os gatilhos? O que você sente antes de procurar esse tipo de conteúdo? Ansiedade, solidão, tédio, frustração. Muitas vezes o hábito não é o problema principal. Ele é apenas uma tentativa de aliviar alguma emoção desagradável. E enquanto a causa continuar existindo, o comportamento tende a voltar. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. Quando você começa a entender seus padrões, fica mais fácil identificar os momentos de vulnerabilidade. Outro erro comum é querer mudar tudo de uma vez. A pessoa decide que nunca mais vai cometer aquele erro. Nos primeiros dias, ela consegue. Depois vem um momento difícil. Ela cai. E pensa que perdeu toda a evolução. Mas não é assim que funciona. Imagine alguém que está tentando melhorar sua alimentação. Se essa pessoa comia fast food todos os dias e agora come apenas 2 vezes por semana, houve progresso. Talvez ainda não seja o resultado ideal, mas já existe uma melhora significativa. O mesmo princípio pode ser aplicado a qualquer hábito. Pequenas mudanças geram grandes resultados quando são mantidas ao longo do tempo. Às vezes, as pessoas subestimam o poder de pequenas vitórias. Mas são elas que constroem as grandes transformações. Cada vez que você consegue resistir a um impulso. Cada vez que adia um comportamento automático. Cada vez que escolhe algo melhor para si mesmo. Você está fortalecendo uma nova versão de quem deseja se tornar. Também é importante entender que recaídas podem acontecer. E uma recaída não significa fracasso. Ela significa apenas que você ainda está em processo de aprendizagem. O problema não é cair. O problema é acreditar que uma queda define toda a sua história. Quem cresce aprende com os erros. Quem evolui, usa os erros como aprendizado. Por isso, quando algo não sair como planejado, tente fazer uma pergunta simples. O que eu posso aprender com isso? Essa pergunta muda completamente a forma de enxergar a situação. Em vez de culpa, surge reflexão. Em vez de desistência, surge crescimento. Outro ponto fundamental é cuidar do ambiente ao seu redor. Muitas pessoas tentam mudar, mas continuam expostas aos mesmos gatilhos todos os dias. As mesmas situações, os mesmos conteúdos, as mesmas influências. E depois se perguntam por que a mudança parece tão difícil. A verdade é que o ambiente tem um impacto enorme no nosso comportamento. Por isso, reduzir distrações, evitar gatilhos e criar barreiras para hábitos prejudiciais pode fazer uma grande diferença. Muitas vezes não precisamos ser mais fortes.
Precisamos apenas ser mais inteligentes na forma como organizamos nossa rotina. E, acima de tudo, precisamos ter paciência. Vivemos numa época em que tudo parece imediato, mas o crescimento pessoal continua obedecendo às mesmas regras de sempre. Tempo, persistência, constância. Nenhuma grande transformação acontece da noite para o dia. Ela acontece aos poucos, passo após passo, dia após dia. Então, se você está enfrentando alguma luta pessoal neste momento, lembre-se de uma coisa: você não precisa ser perfeito. Você só precisa continuar avançando. Mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que a evolução pareça lenta. O importante é não desistir, porque toda mudança começa exatamente assim, com uma decisão simples de continuar tentando. Eu sou Gabriel, obrigado por acompanhar até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem.